Quem me conhece sabe que eu adoro viajar e de tempos em tempos pego minha mochila e saio mochilando por esse mundão afora. Minha última grande, média viagem foi aos Estados Unidos e foi no início de 2020 e estava começando toda essa preocupação que tomou conta do mundo todo, né? Inicialmente a gente achou que era uma coisa que só ia acontecer lá do outro lado do mundo, né? E a gente, num tempo bastante rápido até, percebemos que não era uma coisa exclusiva de uma região e que tomou conta do mundo todo. E estamos nessa brincadeira já há 3 anos. E, pelo menos nos últimos tempos estamos, né, vacinados e pelo menos com a possibilidade da vacinação para quem ainda não tomou. Mas nós já estamos relativamente acostumados e adaptados, né? Estamos adquirindo uma certa adaptação de conviver, né? Obviamente pela segurança que a vacina nos propõe, nos oferece. Estamos lidando minimamente com as possibilidades de conviver com essa demanda mundial. Por conta disso, obviamente, eu fiquei sem viajar já. No próximo ano já vai começar, em 2023 vão fazer 3 anos que eu não viajo e eu tô com bastante vontade de voltar a viajar. Estou precisando voltar, não é só uma questão de vontade. Como se não bastasse todas as demandas que tomam conta do coletivo, né? Eu tive uma demanda pessoal, tive um diagnóstico neste ano. A princípio eram miomas, eu fiz 2 cirurgias recentemente. A princípio eram miomas que cresceu rapidamente de maneira desordenada e o diagnóstico foi a esterectomia, que é a remoção do útero. Fomos para a cirurgia no meio do ano, em junho. Foi muito boa, muito tranquila. Eu fiz a cirurgia e me recuperei bastante rápido. Mas, para surpresa de todos, inclusive dos médicos, a biópsia trouxe a informação que eu estava com adenocarcinoma. Boa parte do câncer, né, já havia sido removido com o útero, mas ainda havia permanecido o colo do útero e os outros órgãos, os ovários, as trompas, e que protocolarmente eu precisaria remover e dar sequência a todo o tratamento que o câncer exige. Lidamos com essa demanda e no finzinho de setembro fomos para a segunda cirurgia. Ela foi muito maior e muito mais complexa do que a primeira, até porque fazia muito pouco tempo que eu havia saído de uma outra cirurgia na região, né, fisicamente na região do corpo. Fiz a cirurgia, removemos as outras partes que eram necessárias, fizemos todas as investigações necessárias para ver se não tinha mais nenhuma outra surpresa desagradável. E felizmente as biópsias já vieram com as informações que a cirurgia foi um sucesso e já conseguimos fazer toda a remoção do câncer, a ponto de me livrar inclusive da radioterapia. Obviamente ainda precisamos acompanhar, né? Já tenho novos exames agendados para as próximas semanas e vamos ter que fazer esse acompanhamento bastante de perto e com bastante atenção para não deixar nada que saia do que nós gostaríamos de experimentar e de viver, né? É óbvio que eu vou fazer vídeos a respeito disso, então vai ter uma série de vídeos no Viva Vida sobre essa minha experiência de vida, como eu atravessei, como minha família atravessou, os meus amigos. Claro que é sempre uma informação, uma experiência bastante importante e difícil no primeiro momento, mas eu não posso me queixar, eu realmente atravessei de uma maneira bastante digna e eu arrisco dizer que muito bem, né? Apesar de tudo, muito bem. E eu acho que porque eu estava muito bem, seguramente eu consegui passar isso para minha família e para os meus amigos também. Eles entenderam que estava mesmo tudo sob controle, né? Minimamente sob controle, como se nós tivéssemos controle de algo, mas que estava sendo feito tudo que era possível ser feito para poder minimizar as consequências desse episódio. Mas estou contando isso porque
Eu decidi viajar para celebrar a vida, para comemorar, para viver plenamente, para retomar meus projetos. E viajar foi um dos projetos que eu precisei suspender. Um projeto com viagens foi um dos projetos que eu precisei suspender por conta das demandas que eu estava lidando com a minha saúde, né, e com as demandas pessoais. Acabei adiando esse projeto para 2023, que é falar sobre viagens. Né? Eu já viajei para alguns lugares, já tenho uma certa experiência vai chamar aventuras e perrengues. Então eu tenho uma certa experiência de bastantes episódios venturosos, né? Mas alguns de verdade problemáticos, alguns perrengues homéricos, e que na hora que a gente está experimentando é um caos, mas depois que passa vira piada, vira engraçado. É uma coisa que marca. Obviamente as coisas boas marcam, mas as coisas que não dão tão certo assim, que nós conseguimos superar ou criar alternativas, seguramente deixa nossas viagens de uma maneira muito mais interessantes, né? Muito mais memoráveis. Então nós vamos fazer um trabalho de aventuras e perrengues, que eu vou explicar um pouco melhor ao longo dos tempos aí nas próximas semanas, e, né, junto com uma viagem que eu pretendo fazer. E por conta disso, já que eu decidi viajar, eu preciso de fazer renda extra. Nessa brincadeira de renda extra, eu sou psicoterapeuta, mas acabei uma série de projetos que demandam muito tempo ao longo do ano todo. Mesmo eu com limitação física, eu não interrompi os meus trabalhos online, então os atendimentos de psicoterapia online continuam, não pararam. Nós montamos um grupo, tivemos um projeto muito bacana, muito interessante, sobre mentoria de um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos, que trabalha todas as demandas, ou boa parte das demandas do feminino. Foi um trabalho riquíssimo, lindíssimo, mas bastante laborioso, deu bastante trabalho para estudar e compilar as informações e montar as informações para passar para os grupos, mas foi incrível. Mas isso finalizamos na semana passada, no finzinho de novembro, dia 30 de novembro foi nosso último encontro. Seguramente teremos novas turmas no ano que vem, tem um monte de outros projetos para o ano que vem sobre essa área. Mas eu tô por conta dessa caiu uns pinguinhos aqui, tá mó só. Por conta desses encerramentos, estou de férias no meu curso de francês, que demanda muito mais do que eu lembrava que demandava estudar um idioma, mas tá bacaníssima, tô adorando estudar francês. Eu espero que daqui mais um ano eu já esteja apta para poder me aventurar pela França ou para países que falam francês minimamente, como eu me viro bem no inglês, que o francês também seja bacana, mas também é uma atividade que me demandava bastante tempo e esforço, e abriu espaço na minha agenda. E aí eu decidi que eu vou fazer renda extra para poder compor recurso financeiro para poder gastar na viagem. A viagem que eu pretendo fazer é ao Japão, com uma escala no Havaí de alguns dias. Se eu não me engano, são 6 dias que eu estarei no Havaí no início do ano. Vou entre janeiro e fevereiro, e para poder angariar fundos financeiros para poder me divertir e poder fazer até mais coisas do que eu normalmente faria nas minhas viagens. Eu decidi que eu vou fazer uma renda extra com esse tempo relativamente extra que eu acabo adquirindo na minha agenda. E como eu tenho muitos interesses e algumas habilidades, uma delas é a gastronomia, eu adoro cozinhar. E eu decidi fazer bolos. A princípio eu tinha interesse e intenção de fazer bolos todos com sabores diferentes e pitorescos, com ingredientes que não são tão comuns no preparo desses pratos, né? A princípio bolos. Mas eu percebi já, como algumas experiências, que a ideia é incrível, mas nem todo mundo, ou a maioria das pessoas, não são tão afeitas ou flexíveis de fazer experimentos com sabores que não são conhecidos, que ainda não sabem. Existe uma certa resistência ao novo, que é absolutamente natural.
Então eu vou fazer sim bolos com sabores tradicionais, né, tentando pôr um toque ou outro de diferente para poder entregar algo mais do que simplesmente bolo. Mas também os bolos diferentes, né? Inicialmente, um dos bolos que eu já andei preparando e oferecendo foi o bolo de batata doce com cidreira e eu estava chamando de farofa de amendoim, mas as pessoas estão se referindo a paçoca, então que seja paçoca. Tá recheado e tá coberto com paçoca. É delicioso. Se vocês tiverem coragem de provar, vocês vão se surpreender com a experiência gastronômica. O outro é um outro ingrediente que eu não conheço, nunca comi algo similar, mas fica maravilhoso, que é com beterraba e recheado com lascas de chocolate ao leite e coberto com chocolate meio amargo. Eu tô fazendo alguns, eu faço meio amargo, outros eu faço com chocolate ao leite. E o de cenoura, que é o tradicional, similar ao de beterraba, então o preparo tá ficando bastante similar. E no de cenoura, para ter um ingrediente a mais, eu coloco gengibre, que dá um toque todo especial, dá um ardorzinho de fundo bastante interessante, que eu convido vocês a experimentarem. E haverão mais alguns outros, e os tradicionais, né, a princípio eu pretendo também entregar para poder não fechar portas. Então, gente, eu tô aqui, fiz esse videozinho só para explicar por que é que eu tô fazendo essa renda extra, por que é que eu estou contando com o apoio, com a colaboração. Óbvio que os bolos são só para as pessoas que estão aqui pertinho de mim, né? Aqui na minha cidade, onde eu moro. Mas os outros trabalhos que eu ofereço, os online, são de acesso a qualquer pessoa, porque eu consigo entregar, eu consigo oferecer isso de maneira remota, de maneira bastante fácil. Então eu convido vocês a colaborarem comigo em angariar novos recursos financeiros para eu poder fazer mais e mais experiências e visitações e sabores. Eu quero, né, minhas viagens sempre tem essas questões de sabores, então eu quero que vocês me acompanhem. Então estou juntando bem mesmo, sabe, a ideia dessa viagem para poder compartilhar com vocês a experiência de uma viagem ao Japão com escala no Havaí. Algumas pessoas têm dificuldades de fazer viagens sozinhos, eu vou sozinha, pelo menos sem nenhum acompanhante físico. Mas eu vou dar dicas de como é que a gente consegue fazer isso, eu vou explicar como é que a gente consegue encontrar lugares diferentes, como que você consegue se deslocar com menos coisas para ficar carregando e quais as experiências que vocês conseguem quais experiências que você às vezes consegue garimpar mesmo ao longo da viagem, sabe? Para quem não tem interesse de fazer viagens, mas tem interesse de saber como é uma viagem como essa, então eu convido vocês a me acompanharem, né? Venham junto na minha mochila. Já se inscrevam, né? Me seguem nas minhas redes sociais, porque a partir do finzinho de janeiro já vou ter novidades em loco, né? Primeiro no Havaí e depois de lá do Havaí eu vou para o Japão, fico lá algumas semanas também. A maioria dos meus trabalhos de atendimento online, até porque entre fim e início de ano, muitos clientes entram em férias, então a minha carga de volume de trabalho também diminui, mas ainda assim eu pretendo manter os meus atendimentos de psico online, até para eu começar a colocar à prova um anseio que eu já tinha antes mesmo da gente ter parado esses últimos 3 anos aí, que é tocar os meus trabalhos ao longo do ano, cada pedacinho do ano eu ficar em algum país e de tempos em tempos retornar ao Brasil, sem muita regra, sabe, de qual país eu estarei morando naquele momento, mas trabalhando normalmente. Pois bem, minha gente, eu agradeço a atenção, eu espero sinceramente que vocês colaborem
comprando os bolos quem está aqui pertinho. Né, sobre os trabalhos para o início do ano que vem, nossa, tô suando. Para o início do ano que vem, as mentorias vão retornar provavelmente a partir do metade do primeiro semestre, né, do segundo trimestre. Nós já temos uma série de aulas preparadas, mas precisa gravar, então eu pretendo gravar e montar as gravações das aulas do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Estará disponíveis em videoaulas e podcasts em plataformas de streaming, serão algumas. Mesmo o livro, né, novos cursos, novas turmas do livro Mulheres que Correm com Lobos, nós vamos iniciar no ano que vem, presencial e online. Tem outros livros aí na pauta que nós estamos estudando para ver se a gente coloca isso também para oferecer para o público. O nosso trabalho de viagem, que vai ser com uma outra parceira, que é sobre aventuras e perrengues de viagens, nós pretendemos começar também no início do ano, falando sobre as minhas viagens, as viagens da minha parceira, uma outra parceira que eu ainda não vou revelar quem é, mas que já tá me aguardando, né, pra gente iniciar esse trabalho no início do ano. E eu já inicio um convite sobre esse trabalho também, porque nós pretendemos montar essa conversa, né, trazer informações de aventuras e perrengues e como é que sobrevive aos perrengues das nossas viagens pessoais, mas de viagens de terceiros. Então, se vocês tiverem alguma história interessante que queiram compartilhar, por favor, já nos acione, já nos mande informações de que quer também participar. Que não se preocupe, vocês não precisam aparecer, você pode nos contar suas histórias e a gente traduz isso, né, ou narra essas histórias para as pessoas. Será muito engraçado, será muito divertido e útil para algumas, né, algumas coisas são bastante úteis. Estejam convidados para participar desse projeto também. Aqui na descrição tem meu Pix. Se você não pode comprar meus bolos, não tem interesse em nenhum dos meus projetos, dos meus trabalhos de atendimento online, mas se interessou pela dinâmica da viagem e quer colaborar de alguma maneira, tem meu Pix aqui, fique à vontade para fazer alguma doação para apoiar esse trabalho. E se tiver sugestões, interesses, alguma coisa que você gostaria de repente estar fazendo na viagem, propõe aqui, de repente se der certo, se for possível e couber na viagem, a gente pode experimentar e você compartilha com a gente. Bom, é isso. Aqui embaixo também tem os links para saber sobre as demandas de bolo e como é que isso vai estar fluindo. A princípio tem pouquíssimas semanas, porque eu já vou viajar no finzinho de janeiro, então são 6, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas são 5, 6 semanas que eu vou estar oferecendo esse trabalho exclusivo da gastronomia, de sabores diferentes com os bolos. Aproveitem, compartilhem essa informação e colaborem e apoiem para a gente poder fazer um trabalho bacana e ter uma experiência que eu tenho certeza que será riquíssima e útil certamente para mim, mas eu espero que para vocês também. Um super beijo, espero nos vermos em breve. Tchau, tchau.